Projeto Leia a Bíblia em um ano. A paz do Senhor Jesus, a você que está acompanhando a leitura da Palavra de Deus juntamente conosco hoje, 28 de setembro, há 271 dias, lendo, compartilhando, instruindo você na leitura da Palavra de Deus. Sem perca de tempo, pegue sua caneta, seu bloco de anotações e escreva aí a leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, o livro do Evangelho, livro de 2 João, o livro de 2 João no Novo Testamento. E lá no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulos 5 e 6, e o Salmo de número 93. Logo após a leitura da Bíblia, nós vamos voltar aqui juntos para a oração da fé, ok? Então fique conosco até o final. Curta, se inscreva, ative o sininho. Você que está no Facebook, Antônio Ferreira Filho, no Instagram, Pastor Antônio Filho, e no YouTube, Pastor Antônio Filho. E o WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55, DDD 99, o número 981 43 44 49. Você vai fazer parte do maior grupo de leitura da Bíblia do planeta Terra, ok? Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, através do projeto Leia a Bíblia. Que o Senhor venha abençoar os leitores da Tua palavra agora. Cada irmão, cada irmã que vai ler a Tua palavra, é o que nós te pedimos e até agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá. Lá no Novo Testamento, livro de 2 João. É bem próximo ao Apocalipse. Você vai ao último livro da Bíblia, Apocalipse, aí tem 3 João e 2 João. Tá certo? Vamos lá. Livro de 2 João só tem um capítulo. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecido a verdade. Por causa da verdade que habita em vós e estará convosco para sempre, que a graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, em verdade e amor. Alegro-me grandemente por ter encontrado alguns de seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora rogo-te, Senhora, que não como se escrevendo um novo mandamento para ti, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento no qual, como desde o princípio já ouvistes e deveis andar. Porque muitos enganadores entraram no mundo, dos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é um enganador e um anticristo. Olhar por vós para que não percais essas coisas, porque trabalhamos, mas recebais a plena recompensa. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a palavra de Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai quanto ao Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e com tinta, mas espero ir ter convosco, falar face a face, para que a vossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita saúdam-te. Amém. Agora, nós fizemos essa leitura aqui no Novo Testamento. Vamos lá no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 5 e capítulo 6. Achou? Já encontrou? Vamos à leitura da Bíblia. Então os profetas Ageu, Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em o nome do Deus de Israel, e lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Zodadac,
e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E estavam com eles os profetas de Deus, os ajudando. Ao mesmo tempo vieram a eles Tatenai, governador do lado do rio, Setar-Benzenai e os seus companheiros, e assim lhes disseram: quem vos ordenou a edificar esta casa, a construir esta muralha? Então disseram da mesma forma: quais são os nomes dos homens que trazem esta edificação? Porém, aos olhos de Deus estavam sobre os anciões de Judá, para que não lhe pudessem fazê-lo cessar, até a questão viesse a Dário. Então eles retornaram a resposta por carta acerca daquela questão. Uma cópia da carta que Tenai, o governador desse lado do rio, Setar-Benzenai e seus companheiros, os Afarquizitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram uma carta na qual estava escrito: para Dário, rei de toda a paz. Seja notório ao rei que fomos à província da Judéia, a casa do grande Deus, o qual está edificada com pedras, a madeira está lançada nas paredes, e a obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos e assim dissemos: quem vos ordenou edificar a casa e levantar estas paredes? Nós também perguntamos seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever o nome dos homens que eram seus chefes. Assim eles retornaram com a resposta dizendo: nós somos servos do Deus do céu e da terra. Edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, o qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Depois disso, que nossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele nos deu a mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, e destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei da Babilônia, o mesmo rei Ciro, edificou um decreto para edificar esta casa. E também os vasos de ouro e de prata de Deus, os quais Nabucodonosor tirou do templo que estava em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro retirou do templo da Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Selbitsazar, o qual lhe havia feito governador, e disse-lhe: toma estes vasos, vai e levai dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com a casa de Deus seja edificada em seu lugar. Então veio Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém. Desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação e não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, porque essa questão que o rei nos envie em sua consideração. Capítulo 6 do livro de Esdras. Então o rei Dário editou um decreto, uma investigação foi feita à casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. Foi encontrado em Asmetá, num palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada e o lugar onde eles oferecem sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, e a sua altura seja de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3.000 fileiras de grandes pedras, e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém, e trouxe para a Babilônia, voltamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus.
Portanto, agora Tentai, governador da além do rio, Setar-Benzai e os vossos companheiros, os Arfazaquitas, os quais estão além do rio, estejam longe daqui. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus, os anciões dos judeus, edifique esta casa para Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto de que vós fareis dos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que todos os bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, da despesa, sejam dadas imediatamente a estes homens, os quais não sejam prejudicados. Aquilo do que eles necessitarem, tanto novilhos novos, quanto cordeiros, para ofertas queimadas dos Deus do céu, os sacerdotes que estão em Jerusalém, que seja lhes dado, dia após dia, sem falta, para que eles possam oferecer sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Assim eu fiz um decreto: qualquer que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e sendo erguida, que ele seja pregado nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disto. Disto Deus fez habitar ali o seu nome, e destrua todos os reis e os povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, fiz um decreto, e que isto seja feito rapidamente. Então Tetanai, governador do outro lado do rio, Setar-Bezenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dário, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. Os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram, devido à profecia de Ageu e Zacarias, filho de Ido. E eles edificaram e acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel, de acordo com o mandamento de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esta casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, levitas e os restantes dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria e dedicação esta casa de Deus, e ofereceram na dedicação da casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número da tribo de Israel. Eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês, porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, e todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascual para os seus filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos aqueles que se preparavam da imundície dos pagãos da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa do pão asmo 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado, tocando o coração do rei da Síria a favor deles, para fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vamos finalizar com o Salmo de número 93. Senhor reina, ele está vindo de majestade. O Senhor é vestido de força, com o qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Seu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. As enchentes te elevaram, ó Senhor. As enchentes levantaram a sua voz. As enchentes levantaram as suas ondas. O Senhor no alto e mais poderoso do barulho das águas, sim, do que os poderosos ondas do mar. Seus testemunhos muito certos, a santidade é a própria de tua casa, ó Senhor, para sempre. Finalizamos a leitura do dia de hoje da Bíblia Sagrada do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E agora prepare aí o seu copo com água e vamos fazer a oração da fé. Apresente a sua causa a Deus, o seu pedido,
qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é o que você está passando, apresente a Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos no momento da oração da fé. O Senhor está vendo o teu filho e a tua filha. Que o Senhor possa, Pai, como nós lemos, com rapidez, imediatamente, ouvir o clamor da sua filha e do seu filho e respondê-los em suas dificuldades. Senhor, o Senhor seja o socorro bem presente no tempo da angústia. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o clamor, eu sei o Deus que os teus filhos estão clamando. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Voltaremos amanhã aqui para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe.